A paz do Senhor, amados irmãos, que Deus vos abençoe. Nós vamos começar aí, daqui a pouquinho, um minutinho, já vamos iniciar aí a nossa segunda live, a live da De Cruzeiro, e hoje realmente com um tema muito, mas muito especial, né? Nós tivemos a primeira live na semana passada, que nós falamos aqui com a doutora Ana Prado, falamos sobre aí as batalhas que ela enfrentou na linha de frente com o coronavírus. A doutora Ana, ela é uma médica cristã, tirou muitas dúvidas, trouxe algumas novidades e abençoou muitas vidas. E hoje não vai ser diferente, tá? O bate-papo que nós vamos fazer aqui, vocês já estão vendo que atrás de mim tem aí duas bandeiras especiais que simbolizam os dois missionários que nós vamos trazer aqui para falar sobre missões de uma maneira diferente, alegre, divertida, e trazendo aí muitas novidades do campo missionário. Queridos, igreja que não foca em missão, uma igreja que nasce, e vocês sabem disso, uma igreja que nasce e não foca em missões é uma igreja que ela já nasce o quê? Já nasce morta, não é verdade? E muito me alegra, e eu quero louvar a Deus aqui, primeiro pela vida do pastor Isaac. Pastor Isaac, eu sei que o senhor deve estar aí nos assistindo, então nós já queremos externar aqui a nossa gratidão por o senhor abrir esse espaço, abrir essa porta, porque eu sei que o senhor é o pastor que ama missões, ama o trabalho missionário, e é por isso que a igreja da AD Cruzeiro é uma igreja abençoada. Por quê? Porque é uma igreja que investe em missões. Da mesma forma, eu quero louvar a Deus pela vida de quem? Do pastor Gesiel. O pastor Gesiel, ele é vice-presidente da AD Cruzeiro e é também o secretário, né, da Semade Cruz. E, queridos, também não é diferente. Eu quero também externar a minha gratidão a toda a diretoria da De Cruzeiro. Por quê, queridos? Porque toda essa diretoria ama o trabalho missionário. Desde, né, da pessoa ali do pastor Júlio Simões, representando ali todo o secretariado da igreja, há também a vida do pastor Maurício, representando ali os tesoureiros da igreja, os pastores que são vice-presidentes. É uma diretoria que está em conjunto trabalhando por missões. A igreja que foca em missões é uma igreja abençoada. E esse papo de hoje aqui, queridos, você vai ouvir falar de missões de uma maneira diferente, tá bom? Talvez de uma maneira que você nunca viu e também como você nunca ouviu. Então, eu já tenho o prazer de poder chamar aqui o secretário, pastor, vice-presidente desta igreja, pastor Gesiel Oliveira. Seja bem-vindo, pastor. Obrigado pela sua presença. Eu quero externar aqui os nossos agradecimentos e que Deus possa nos abençoar nesse bate-papo e que seja um bate-papo que também venha abençoar a vida de muitas pessoas. Pastor Gesiel, na sua apresentação, eu já gostaria que o senhor se apresentasse e que o senhor também falasse um pouquinho sobre o trabalho da Semade Cruz. Muito obrigado, pastor. Olá, Anderson. É uma alegria participar com você desta live missionária, aproveitando esse momento também para parabenizá-lo por todo o seu trabalho, a sua habilidade na área de comunicação. E Amém, eu louvo a pastor. Deus também pela sua vida e poder compartilhar com você esses momentos. Para nós, para mim, é um momento também de aprendizado. Louvo a Deus também pela vida do nosso pastor, presidente, pastor Isaac Strobel, sua esposa, irmã Regina, toda a família, também pela diretoria da AD Cruzeiro. Nosso pastor, de fato, ele tem uma visão missionária. Poderia até dizer que é uma visão de águia investida em missões. Desde o momento que chegou a Cruzeiro, ele não só deu continuidade à Secretaria de Missões, como a Secretaria de Missões recebeu, na verdade, uma pujança maior, né? Acelerou mesmo, porque tem uma visão ampliada nesta área. E nós louvamos a Deus por poder Deus nos dar esse privilégio de trabalhar juntamente com o pastor Isaac, sendo submisso às suas orientações, o que para nós tem sido também um momento de grande aprendizado. E nós louvamos a Deus por esse momento, irmão Anderson, estarmos juntos, levando até os nossos irmãos aí que estão acompanhando essa live conosco, maiores informações sobre a obra missionária. Amém, pastor. Antes de nós trazermos aqui para esse bate-papo já os nossos convidados especiais, eu queria aqui conversar com você que está nos ouvindo, você que está nos assistindo. Eu quero te pedir, com muito carinho, com muito amor,
compartilhe este momento nas suas redes sociais, compartilhe esta live. Queridos, nós vamos aqui falar muito sobre missões, e falar sobre missões é falar sobre as bênçãos de Deus. Eu não tenho dúvida de que muitas pessoas que são amigos seus ali no Facebook, são pessoas que podem estar precisando ouvir esta mensagem que será transmitida aqui através dessa live. Então não perca tempo não, corre lá, abençoe os seus amigos, compartilhe essa live, porque dessa forma nós vamos conseguir alcançar o maior número de pessoas e tudo que nós vamos fazer aqui está sendo pela direção do Espírito Santo e tudo para a honra e para a glória do nome do Senhor. Eu posso contar com o seu compartilhamento? Amém, queridos? Então compartilhe aí, deixa a sua dúvida, tá bom, queridos? O pastor Newton e a missionária Regiane vai ter o maior carinho para poder responder para vocês. Então aqui tem a parte dos comentários, você deixa aqui o seu comentário, faça a sua pergunta, tire a sua dúvida, porque eu tenho certeza que a sua participação vai enriquecer muito aqui o nosso bate-papo, tá bom? Nós estamos agora com 31 famílias aqui conectadas, então convide, chama, liga, compartilha, porque eu tenho certeza que esta uma hora e pouquinho que nós vamos passar aqui, vai ser bênção de Deus para as nossas vidas, tá? Nós programamos 1 hora, mas se o bate-papo estiver gostoso, nós vamos passar um pouquinho de 1 hora, porque eu tenho aqui a autorização já do pastor Isaac e também do pastor Gesiel. Vamos então chamar os nossos convidados. Pastor Newton de Oliveira, missionária Regiane, sejam muito bem-vindos aqui à nossa live. É um prazer recebê-los, uma alegria estar com vocês. Sei que o tempo de vocês é corrido. Pastor Newton com muitos trabalhos aí na Argentina para fazer, para realizar. A Regiane também não é diferente. Então, eu quero ouvir aí uma saudação, uma apresentação de vocês, e daqui a pouco a gente vai começar as perguntas, tá bom, queridos? Eu já estou quase me sentindo o Jô Soares aqui. Não é pelo talento, não, é pela barriga mesmo, tá? Então, para todos vocês aí, beijo do gordo já. Pastor Newton, a palavra é sua agora, querido. A paz do Senhor, Anderson, que bom poder estar comunicando com vocês. Eu quero, antes de saudar a toda a diretoria da Igreja da Assembleia de Deus em Cruzeiro, felicitar a todos os pastores. Feliz Dia do Pastor. Saludando ao pastor Isaac, Strobe, a irmã Regina, pastor Gesiel, a toda a Secretaria de Missões, toda a igreja em Cruzeiro que está conosco aqui na Argentina fazendo a obra do Senhor. Aqui nós estamos para compartilhar com vocês, esperando que esta live seja enriquecedora no aspecto missioneiro. Vai ser, com certeza. Vocês estão vendo, todo mundo está percebendo que eu tenho aqui nas minhas costas 2 bandeiras, e a bandeira da Argentina está representando, né? O nosso brasileiro, mas que agora está aí na Argentina. Regiane, seja muito bem-vinda, obrigado pela sua presença. Por favor, se apresente aí para as famílias que estão nos ouvindo aqui agora. Paz do Senhor, boa noite a todos. Eu sou Regiane, sou missionária em Moçambique, na cidade de Pemba. Estou esse mês aqui no Brasil, na cidade de Cruzeiro, e amei o convite para poder falar um pouco de missões, que é o que queima na minha vida todos os dias. Então, espero que seja um bom bate-papo e que todos possam ouvir mais e aprender um pouquinho mais. Amém. Muito obrigado, Regiane. Bem, então nós vamos começar agora com o pastor Newton. Pastor Newton, eu tenho uma pergunta para te fazer, porque toda obra, todo trabalho missionário, a gente sabe que ele não começa de um dia para o outro. Existe um chamado por trás disso, né? E muitas pessoas, elas não conseguem verdadeiramente entender esse chamado. Por exemplo, eu já ouvi pessoas me dizendo assim: Anderson, eu acho que eu tenho um chamado missionário. Porque muitas pessoas confundem, talvez, vontade com chamado verdadeiro, né? Então, a minha pergunta para o senhor, para a gente iniciar essa live, a minha pergunta é, primeiro, o que o senhor entende como chamado missionário realmente? E depois, como aconteceu o seu chamado, que idade que o senhor tinha, como é que foi todo esse processo antes do senhor chegar na Argentina? Muito bem. É uma boa pergunta e eu espero poder ajudar na interpretação desse pensamento. O chamado missionário todos nós temos. Nós somos chamados para ser discípulos do Senhor Jesus. Uma vez alcançados pela sua graça, todos nós temos o compromisso e a responsabilidade de anunciar a sua palavra. Especificamente ao chamado missionário,
A palavra que o irmão antes utilizou é que algumas pessoas eu acho que tem. Eu devo dizer a você, antes de toda a estimada audiência, que achar não é suficiente. Aquele que acha, ele vai se decepcionar. Aquele que acha que tem um chamado e termina indo ao campo, ele vai ter uma frustração grande. Eu quero aproveitar esses minutos e falar um pouquinho que esse chamado missionário necessita de convicção. Na minha experiência pessoal, eu tenho buscado passar àqueles que me procuram falando do seu chamado e às vezes da sua emoção missionária. É importante porque eu tinha ainda 14 anos de idade quando Deus me chamou. O Senhor falou ao meu coração, me fez entender que eu tinha um chamado para a obra missionária. E desde ali, o Senhor começou a trabalhar na minha vida. E foi mais ou menos já com 16 até os 19 anos que o Senhor foi concretizando esse chamado. E aqueles que me conhecem de maior tempo, os meus líderes de jovem naquela época, congregavam no Jardim Nova Europa, o Anderson conhece, que os pais deles ali congregavam também. Alguém perguntava, o que você vai ser? Eu dizia, eu serei missionário. E algo surpreendente, eu dizia, serei missionário um chamado muito específico. Eu fui trabalhando na minha vida, tanto é que eu tinha 19 anos para 20 anos, e com minha esposa, eu a pedi em casamento e disse, olha, hoje eu sou subgerente em uma agência bancária, mas amanhã eu serei missionário na Argentina. Você quer se casar comigo? Esse foi o pedido de oração, a convicção tão grande que eu tinha. E assim aconteceu. Deus nos ajudou. Eu estive trabalhando um tempo em Campinas, pastor Isaac, trabalhamos juntos na diretoria da igreja de Campinas, e o Senhor foi confirmando esse propósito, porque eu nunca achei, eu sempre tive convicção do que Deus me falou. Assim que o conselho para quem pensa que acha, achava a convicção é ter sucesso na obra que você vai poder fazer para Deus. Que bênção, pastor. Então o senhor tinha 14 anos quando o senhor recebeu esse chamado missionário? 14 anos quando Deus me fez o chamado missionário. E ali começou a trabalhar na minha vida, onde eu pensava em missões, eu via tudo relacionado a missões, eu queria fazer missões, só que o chamado leva tempo. E foram 16 anos para que Deus preparasse a minha vida para o chamado. Eu vim ao campo com 30 anos, fui chamado aos 14, me casei aos 20, 14 anos Deus foi preparado. E chegou uma situação que eu até pensei poder negociar o meu, mas quando tem convicção não tem negociação, porque eu estava dirigindo Campos Elíseos, onde o pastor Isaac também dirigiu, e Deus, através de um pregador na festividade, disse, olha, o tempo chegou, deixa o que você está fazendo, porque o que eu lhe falei aos 14 anos, chegou a hora de cumprir-se. Então é coisa interessante, quando tem convicção, o tempo não apaga, a situação não apaga, a convicção nos leva a estar no centro da vontade de Deus. Legal. E daqui a pouquinho a gente vai entender mais, depois, todo o processo que fez o senhor chegar até a Argentina. Mas eu quero direcionar uma pergunta aqui agora para a missionária Regiane. Regiane, eu pude conhecer um pouco do seu trabalho, conversando com o pastor Gesiel, visitando um pouquinho as fotos dos trabalhos que você faz, né, ali em Moçambique, na África. E eu fiquei pensando, fiquei imaginando o seguinte: queira ou não, hoje nós ainda convivemos, né, no mundo com pessoas que ainda são racistas, com algumas pessoas que ainda são machistas, e você é uma missionária mulher. A minha pergunta para você é: você chegou a ter algum tipo de experiências machistas por ser uma missionária mulher e trabalhando, né, no campo missionário? Sim, infelizmente tem no missionário, e como eu estou em Moçambique, a gente sofre um preconceito até por você ser branca e andar de chapa, que é uma van que tem.
Eles falam assim, mas por que você vai andar de van? Você é mulher, você é branca, você tem dinheiro. E infelizmente a gente sofre, e a gente sofre também na igreja, né? Eles olham pra gente, nossa, como assim você, mulher, ser missionária, sair do seu país? Porque na cultura moçambicana, boa parte do continente africano, quando você tem 20 anos, você já está casada e já tem 2 filhos. E eu cheguei em Moçambique aos 24 anos, então para eles foi um susto muito grande. As pessoas ainda olham um pouco torto pra gente, as pessoas ainda ficam, será mesmo? Pode isso? Uma vez me perguntaram, mas pode ser missionária? Você pode viajar sozinha? Você pode morar em outro país? Você pode falar de Deus? Então, levar isso principalmente para as meninas lá é muito importante. Fazer elas enxergarem que não é só porque ela é mulher, ela não pode falar do amor de Deus. Então, é um desafio muito grande, mas a gente enfrenta, sim, muito machismo fora, principalmente do Brasil, fora a gente enfrenta demais. Por exemplo, lá em Moçambique mesmo, dos próprios nativos, você chegou a enfrentar também preconceito por ser uma missionária mulher? Desculpa, cortou. Eu não consegui te ouvir. A minha pergunta é assim, lá mesmo em Moçambique, onde você desenvolve o trabalho missionário, lá dos nativos você também chegou a enfrentar preconceito das pessoas lá de Moçambique? Conseguiu ou cortou? Sim, consegui. Dos nativos, sim. Geralmente a gente chega na aldeia, as pessoas ficam olhando por ser branco, aí eles falam, branca mulher aqui, missionária, possível. Você sabe uma palavra de Deus? Eu me perguntar isso na minha última viagem que eu fiz, perguntar, mas você sabe alguma coisa de Deus? Eles não entendem que o conhecimento sobre Deus ele é para todos. Está ali na Bíblia. Então, quando eles veem uma mulher falando de Deus, é uma coisa assim, eles ficam desconfiados. Entendi. E você que está nos assistindo, você tem um chamado missionário? Essa chama arde no seu coração? Se sim, faça uma pergunta aqui para eles. Já tem algumas perguntas, daqui a pouco nós estaremos direcionando aqui para os nossos amigos. Pastor Gesiel, a palavra agora é contigo, meu amigo. Ok, pastor Anderson. Eu queria dar continuidade. Eu acho que a resposta vai ser uma continuidade do que o pastor Newton muito bem se expressou sobre a chamada missionária. Pastor Newton, o senhor contou aí um pouquinho do início da sua chamada, ainda muito jovem, com 14 anos, e logo na sequência, já colocou isso bem claro para sua namorada, para sua noiva, né, sua futura esposa. E como que foi esse envolvimento da família para a obra missionária? Porque uma vez que a chamada, o senhor recebeu essa chamada, mas a família, é imprescindível também que a família se envolva. Como que foi o envolvimento da família, especialmente nesse primeiro momento da sua esposa, com relação a essa chamada missionária? Como que de fato ela encarou isso? E nós entendemos que não só no início, mas também em todo o decorrer desses anos que o irmão está aí na obra missionária, com certeza passou por momentos, situações as mais diversas. Como foi o envolvimento da família nesse processo da sua chamada missionária? Só fazendo um adendo, pastor Nilton, dentro dessa pergunta do pastor Gisiel, o chamado ele é pessoal ou ele é familiar? Ok. Bem, pastor Gesiel, como Deus trabalha. Porque eu pedi a Deus, quando eu tinha a convicção desse chamado, que Deus preparasse para mim uma esposa que também tivesse um chamado missionário. Porque o Senhor bem disse, e vale a pena ressaltar isso. Quando o homem tem um chamado, a mulher não tem, ou a mulher tem e o homem não tem, vai trazer dificuldade. Porque a obra de Deus ela tem muitas dificuldades. E muitas delas nós mesmos as criamos. Então foi interessante, no meu caso em particular, que quando eu falei do meu chamado para a minha futura esposa,
ela sorriu e disse: ah, que bom, porque eu também tenho um chamado de Deus, e eu sempre pedi a Deus que o meu futuro esposo fosse alguém que pensasse igual. Então isso é interessante porque a família, ela necessita estar numa mesma sintonia, porque haverão dificuldades tão grandes, haverão momentos tão difíceis, que se a família não tem esse convencimento, no meu caso era só eu e minha esposa naquela instância, que era um casal, mas existe o caso dos filhos também. Porque quando tem convicção de ambos os lados, um vai ajudar o outro. Porque, como recém dizia a irmã Regiane, não é fácil a missionária ser solteira. E quando existe o matrimônio como missionários, um ajuda o outro. Porque tem momentos que eu desanimo, a minha esposa me anima. No momento que ela desanima, e eu a animo, porque temos um chamado, e Deus vai trabalhando de tal forma de que isso seja progressivo e que nós juntos possamos fazer a obra de Deus, baseados nessa convicção que Deus pôs em ambos os corações. Amém. Maravilha. Se o Anderson me permite, Anderson, emendar nessa pergunta, eu acredito que ela é sequencial. Sabemos que o seu filho, ainda muito jovem, também recebeu essa chamada. E como que o senhor, no primeiro momento, como que o senhor viu essa chamada do seu filho, o pastor Guilherme, tão jovem ainda, saindo do lar com a sua esposa também muito jovem, para ir para um outro local longe, que ele hoje trabalha ali na Espanha, faz um excelente trabalho ali. Como que o senhor enxergou isso de momento, a sua esposa? Porque não é fácil, né? Uma coisa é vocês estarem no campo missionário, outra coisa é você abrir mão dos filhos, né, para ir para a chamada missionária, sabendo que não é fácil, como o senhor mesmo colocou, haverão dificuldades, problemas, situações as mais diversas. Como que o senhor, a sua esposa, encararam esta chamada também do pastor Guilherme? Pastor Gesiel, essa é uma pergunta muito boa. E prega sobre missões, convida os irmãos a se envolver nas missões. Mas quando é do nosso lado, não é fácil. Porque eu tentei que o Guilherme Felipe fizesse todo tipo de faculdade. Na Argentina tem a facilidade das faculdades grátis. E sempre pensando nas áreas da igreja local, advocacia, medicina, engenharia, construção civil, tudo que fosse focalizando para o reino de Deus, mas aqui na Argentina me ajudando. Tanto é para quem entenda o Senhor da dificuldade de desprender-se de um filho, antes de ir ao campo, ele tinha 18 funções na igreja. Secretaria, tesouraria, missões, sonido, líder de jovens, líder do grupo de louvor e tantas outras coisas. Mas aqui funciona a base de treinamento da Escola de Missões do Brasil, a IMAD. E nesse negócio de vem missionário, vem aluno, esse menino se enamora de uma aluna de missões. Exatamente. E ali ele diz, pai e mãe, se juntou conosco e disse, olha, eu quero avisar que eu não vou fazer faculdade, vou trancar a matrícula. Ele estava fazendo questão de vídeo, imagens, tudo, porque eu vou me casar. Eu falei assim, casa, mas vive aqui? Sim, mas o nosso projeto é Espanha. Disse, Espanha? Com tanta necessidade, eu preciso de você. Não, mas Deus colocou no nosso coração. E é interessante, porque a gente fala em missões e às vezes pensa na nossa necessidade. Só que eu me lembrei, quando ele me disse isso, que uma conferência missionária, 2 anos antes dessa fala dele, Deus me disse, varão, prepara o seu filho e põe em outro lugar dele, porque ele é meu, e enviarei ele para um lugar que você queria ir. O que aconteceu, uma ocasião que eu conversando com o meu pastor, ele disse, Nilson, se você voltasse hoje, para onde você iria? Eu disse, pastor, para o Brasil, não gostaria de vir, tem muito pastor aqui, já tem pastor sobrando no Brasil. Eu queria ir para a Espanha. Ele falou, Espanha? Você é louco? Aí eu me lembrei disso, porque Deus cumpriu dentro do meu coração na vida do meu filho. E aí, pastor Josiel, não só o Guilherme, a Natália está fazendo medicina, graças a Deus. Sabe qual é o projeto dela?
não é me ajudar aqui como médica, é ir, irmã Regiane, para... Então, é Deu uma uma coisa cortada no interessante. áudio, pastor Nilton. É ir para onde, perdão? Eu estava dizendo que a minha filha estava no medicina, né? O meu projeto seria que me ajudasse aqui, ser social, e eu mencionei, não é assim, viu, irmã Regiane? Ela quer ir para a África, quer ser Olha missionária na aí, África. que Então é uma benção. coisa que Deus faz, Mara, porque a missão ela contagia. E eu disse, meu filho, você contagia. sofre tanto com o pai aqui, você vê tanta dificuldade aqui, vocês estão sem juízo? E disseram, mas pai, eu vejo que Deus cuida de vocês. E eu tenho prazer de seguir os teus passos. Então aquilo enche o coração, enche o olho de lágrima. Ele disse, bom, vai, e Deus te abençoe. Hoje ele esteve Aleluia. pregando a nossa Maravilha. live aqui, fazendo a obra de Deus na Espanha. Gente, É um Maravilha. desafio, é um desgarre muito grande, mas é algo tremendo. o senhor falou tudo, pastor. Eles, assistindo vocês, observaram que Deus cuida, que Deus está no controle. Então, você que está nos Exatamente. assistindo, fica tranquila, Deus cuida de cada detalhe da tua vida. E se você acredita nisso, digite um glória a Deus aqui nos comentários. Deus está cuidando de todos nós, com pandemia, sem pandemia, Deus vai cuidar e nós sairemos desta mais fortalecidos ainda para a honra e glória do nome do Senhor. Regiane, deixa eu te fazer Amém. uma pergunta, menina. Nós percebemos, né, que basta a gente entrar no YouTube, e eu vou ser sincero, o seu trabalho, né, ele é especializado e focado nas crianças lá na África, né? E isso, eu confesso para você, me sensibiliza demais. Sempre quando a gente abre o YouTube, basta você entrar no YouTube e você vê ali aquelas crianças desnutridas, esqueléticas, morrendo de fome. E uma certa vez, eu ouvi uma pessoa me dizendo que aquilo ali não é verdade, aquilo ali é montagem, são vídeos sensacionalistas que as pessoas postam para poder ganhar like, para poder ganhar visualização. E eu queria ouvir de você, porque você está lá e você vive esta realidade. Aquelas imagens fortes que nós vemos de crianças fazendo biscoito de barro para poder se alimentar, para não morrer de fome, tudo aquilo ali é verdade, tudo aquilo ali você vê, tudo aquilo ali você vive. Sim, boa parte do que colocam na mídia, do que mostram, é verdade. Eu moro numa cidade que é a terceira maior baía do mundo. A gente é cercado pela praia. E literalmente você anda no asfalto, à sua direita tá o mar, tá resort, e à sua esquerda já é casa de fome. É muito o que as pessoas, infelizmente, mostram só esse lado ruim da pobreza, da miséria. Esquece alguns pontos muito bons que tem lá, tem muitas coisas lá, mas infelizmente toda essa parte da pobreza, das fotos de crianças desnutridas são reais, é verdadeira, sim. É que, como eu disse, infelizmente muitas pessoas sobrepõem somente isso. Mas é verdade. Eu tenho um trabalho no lixão e diariamente eu vejo essas crianças. Eu estou com essas crianças. São crianças que não se alimentam há 3, 4 dias, 5 dias a mais até. E infelizmente é real. Eu estou aproveitando, Regiane, eu estou compartilhando algumas fotos que nós temos aí de. Peraí, deixa eu voltar para mim fazer direitinho, porque eu quero mostrar para as pessoas que estão nos assistindo, né, o trabalho que você desenvolve ali na África. Vamos ver se vai dar certo agora. E eu achei essas Está fotos travando um suas. pouco. Eu vou tentar trocar a minha internet. Só um Tá minutinho. bom. Enquanto isso, eu vou mostrando algumas fotos aqui. Pastor Gesiel, tá aparecendo as fotos aí? O que o senhor pode me dizer? Tá carregando. Isso, tá aparecendo. Tá aparecendo, né? Então vamos lá. Eu vou passar aqui algumas fotos. Escuta Vai aí. aparecer para vocês que estão aí nos assistindo. Vamos lá. Vamos ver se vai carregar aqui. Muito bem. Ó, algumas fotos dos trabalhos, as crianças que a Regiane trabalha, que ela cuida. Esse é um grupo, né? Que é um grupo direto ali com ela. Eu acredito que deve estar passando aí para vocês. Tá aparecendo, pastor Josiel? Está aparecendo, sim. Tá aparecendo.
Um trabalho realmente lindo, impactante, e que quando a gente vê, quando a gente assiste, parece ser uma realidade, né? Tão distante de nós, tão longe de nós, mas são irmãos nossos, são os nossos irmãos, os nossos pequenininhos que estão ali tendo essa triste realidade e convivendo com essa situação de miséria aí tão grande. Pastor Nilton, eu vou, enquanto a Regiane está aqui conectando, ela estava com um problema de conexão, daqui a pouco ela vai voltar. Eu quero aqui também já emendar uma pergunta para o senhor, porque o senhor pastoreou igrejas aqui no Brasil durante bastante tempo, né? O senhor foi dirigente de congregação, esteve na frente, né, de muitas igrejas aqui em Campinas e no Brasil. E hoje o senhor já está aí há mais de 25 anos na Argentina, na frente, sendo o pastor presidente aí e à frente de um grande trabalho. A minha pergunta para o senhor é a seguinte: existe diferença das igrejas do Brasil para as igrejas da Argentina? Vizinhos, né? Será que existe realmente tanta diferença assim? E se existe diferença, quais são as diferenças maiores que o senhor pode pontuar? Quais são as diferenças pontuais? Ok, eu quero marcar isso como desafios, mas não somente me focar no desafio, senão que na perseverança. O que nós mais sentimos aqui, fomos desafiados quando viemos para trabalhar na Argentina, era a cultura evangélica do país. É uma cultura muito diferente. O pastor Gesiel nos visitou aqui e eu acho que ele pôde sentir um pouquinho. É uma cultura muito diferente, principalmente na entrega e no compromisso. Assim que tudo foi difícil, pouco recurso, poucas pessoas com até vontade de ajudar. Era como que olhando para ver o que ia acontecer, olhando para ver o que ali resultaria. E o nosso desafio em ser estrangeiro, deve ser o que a irmã Regiane também sofre, não é fácil ser estrangeiro. Como é difícil deixar a nossa pátria, a nossa cidade, os nossos amigos, a nossa igreja e ir para outro país. Porém, nós cremos e confiamos no chamado de Deus, e eu volto à questão da convicção, que isso nos ajuda a vencer todo o empecilho e a superar toda a dificuldade, os desafios que se apresentam. Porque nós podemos ver nesse tempo, inclusive você mostrou algumas fotos de Sim. alguns trabalhos realizados aqui, e isso é resultado do mover da mão poderosa de Deus, do que Deus faz quando a gente aceita um desafio e persevera nesse desafio. Por quê? O Senhor que nos chamou, ele vai nos ajudar, nos dar força e capacidade para enfrentar esses desafios. Por exemplo, na questão da cultura, é uma cultura diferente, como disse, a cultura evangélica, que é muito diferente. Até mesmo o clima, eu cheguei a pegar em Mendoza, agora estou em Buenos Aires, 18 graus abaixo de zero. Neve de congelar a água do tanque, de congelar as mangueiras do carro, de você não poder sair 2, 3 dias. Muito frio, muita dificuldade. E uma coisa eu acho que é enfrentar crises no seu país e com a família, e enfrentar crises fora do seu país, que nós sofremos esses desafios também. E ser evangélico em um país que não tem cultura evangélica é muito difícil. E foram desafios que Deus nos ajudou, porque para alugar uma casa e alugar um local para fazer cultos foi a maior dificuldade. Porque pensavam que nós, por ser brasileiros, em um país que não tem cultura evangélica, íamos lá ou para ensinar samba, ensinar futebol ou ser pai de santo. Era o que eles conheciam aqui. E diziam, não, não vou ensinar samba, não vou ensinar futebol e não sou pai de santo, sou pastor. Ah, não, para a igreja não. Não temos interesse. E assim foi muita dificuldade. Mas eu vou falar desafio e perseverança. Deus nos ajudou, vocês viram algumas fotos aí, louvamos a Deus por isso. Nós estamos aqui hoje, já vamos fazer 25 anos. Tivemos 10 anos em Mendoza
E agora, em junho, dia 20, vamos completar aqui 15 anos na cidade de Ezeiza. E Deus ajudou tanto, porque depois de passar tanta dificuldade, eu dizia: Deus, levanta homens e mulheres que te conheçam, que se comprometam com o seu reino, que ajude, que colabore, que faça a tua obra. E Deus levantou, porque hoje, só a igreja de Ezeiza temos mais de 30 congregações. E dessas 30 congregações, pastor Gesiel, irmão Anderson, irmã Regiane, e toda a audiência, só 3 pagam aluguel. É um milagre que Deus fez aqui, porque Deus começou a levantar pessoas comprometidas, que colocavam a mão na massa e nos ajudavam. Nós pedimos a Deus aqui o privilégio de ser uma igreja missionária fazendo missões. E isso acontece em Ezeiza. Somos uma igreja missionária que nós temos 10 missionários nessa igreja. A gente tem 5 missionários aqui nas províncias da Argentina, com tempo integral, e nós ajudamos a Espanha, ajudamos Mali, ajudamos Níger, ajudamos Joanesburgo e ajudamos Tailândia. Não me pergunte como, mas Deus envia o recurso. Ainda em questão da pandemia, Deus está usando essa igreja para abençoar os nossos missionários. E eu louvo a Deus por isso, porque em todo desafio tem um porquê Deus te desafia. E se você perseverar, você vai ver a glória de Deus. Sabe por quê, irmãos? Deus não conhece pandemia, Deus não conhece crise, Deus não conhece dificuldade, Deus conhece fé. E se tem fé e entrega, Deus vai na frente e Ele vai honrar a nossa fé. Hoje nós servimos a Deus aqui também como pastor presidente da Convenção de Pastores. Deus nos honrou. Temos pastores de Minas Gerais, da Bahia, do Rio de Janeiro, várias partes de São Paulo. Então foram desafios que o Senhor nos ajudou a superá-los. E eu louvo a Deus porque a gente pode hoje estar fazendo algo significativo para o reino de Deus. E claro que eu conto com a parceria de Cruzeiro, que nos ajuda nessa missão aqui. E lembrando que o senhor é o pastor presidente, o pastor Isaac está nos lembrando aqui que o senhor é pastor presidente da convenção na Argentina, correto? Deus nos deu essa honra. Nós formamos essa convenção com 3 pastores. Era um pastor do Paraná, um pastor do Rio, 4 pastores e 2 de São Paulo. Isso já faz 20 anos atrás. E hoje somos mais de 120 pastores e, por graça e misericórdia de Deus, dos 20 anos, 14 anos estamos presidindo essa convenção para a glória de Deus, pedindo com humildade ser de bênção também para outras igrejas e outros pastores, buscando fazer a obra de Deus aqui na Argentina. Que benção, pastor. Então, eu não sei se o senhor sabe, mas nas lives aqui da De Cruzeiro a gente tem um momento polêmica, tá? E agora é a hora do momento polêmica. Okay. Vamos engatar aqui o momento polêmico aqui da nossa live. Porque a minha pergunta, professor, é o seguinte: a Argentina, se eu não me engano, né, ela foi presidida de 2003 e até 2015 por um governo de esquerda, correto? O governo da família Kirchner, né? Primeiro foi o marido e depois veio a Cristina, correto? Tá certa a informação? Exato. E aí de 2015 a 2019 entrou um governo mais de direita, mais conservador e com economia liberal pela eleição aí do Maurício Macri. Exato. E agora, na última eleição, voltou o governo de esquerda, né, com o Alberto Fernandes, é isso? Com Alberto o presidente Fernandes. Alberto Fernandes. Ou seja, como que a Argentina e a igreja está lidando com essa troca de governos e por que o Maurício Macri não foi bem sucedido aí na reeleição? Bom, a Argentina, ela é um país que a esquerda sempre dominou. É o famoso peronismo de Juan Domingo Perón. É sempre uma dificuldade. Todo governo central ou direita que entra, ou dura 2 anos, e Macri tem que levantar as mãos para os céus, conseguiu cumprir o seu mandato. Infelizmente, o peronismo aqui é muito forte. Evita Perón, Juan Perón, é um governo muito forte. E esses governos de esquerda, eu creio que é sabido em todos os lados, que eles dão mais abertura ao catolicismo. Ainda mais na Argentina, que sempre foi predominada pelo catolicismo, ainda mais agora com o Papa argentino. Então a força da Igreja Católica é muito grande e
o peronismo ou a esquerda ela é muito forte, onde a igreja evangélica tem muito pouco espaço. Inclusive a igreja, eu creio que ela apoiou na eleição de Maurício Macri, porque se esperava muitas mudanças. E nesse período do governo Macri, a igreja evangélica ou os evangélicos tiveram um pouco mais de espaço, um pouco mais de participação. Mas o governo falhou na questão econômica, não se pôde criar trabalho, o dólar era 9 quando receberam, entregaram com quase 40, o desemprego, muita situação contrária que eles não conseguiram engrenar, em questão de criar trabalho, em questão de eles terem ali a questão de controlar a inflação, foi realmente muito difícil. Porque aqui, para que tenha uma ideia de como a igreja evangélica tem muita dificuldade, no ano de 2000 nós éramos apenas 3% da população. Catolicismo muito forte. 3%. Agora nós somos mais ou menos 11%. Louvamos a Deus por isso, mas há de entender os senhores que ainda é muito pouco. Nós não temos representante na questão política, tem muito pouco vereador, pouco e nada de deputado ou senadores, porque a representação evangélica é muito pequena ainda. E isso faz com que a igreja tenha pouco reconhecimento e tenha pouca liberdade. Tanto é que agora, nessa pandemia, a igreja está sofrendo muito, que eu acho que é um próximo tema que nós trataremos. Mas o governo do peronismo é muito forte, a esquerda é muito forte e termina prejudicando o evangelho. E o senhor que conviveu com os dois países têm a fama de serem fanáticos por futebol. Na sua opinião, qual é mais? Olha, o primeiro tempo sempre é a Argentina, mas o segundo tempo é o Brasil. Então tá bom. Não sei se o senhor vai querer responder, mas quem é melhor? Quem foi melhor, Pelé ou Maradona? Olha, o Maradona 15 não minutos. Não precisa responder não, pastor. O restante é Pelé. Maravilha, então. Pastor José, eu vou fazer uma última pergunta para a Regiane, uma penúltima, quer dizer, e depois eu já deixo o senhor aí fazer também as suas perguntas, tá bom? Regiane, a minha pergunta para você é o seguinte, e eu acredito também que todos aqueles que estão nos ouvindo, eles querem saber. Você convive, né, diariamente lá em Moçambique com a falta, com a miséria, né, com a fome, você vê isso muito de perto. De repente você volta ao Brasil e a realidade é diferente. Aí você convive com a fartura e, por que não, às vezes, dizer que você pode até ver algumas pessoas desperdiçando alimento. Eu fico pensando como é administrar isso emocionalmente. Porque isso deve ser um choque para você. Fale um pouquinho para a gente sobre isso. É bem difícil. A primeira vez que eu vim, eu estava almoçando com a minha sobrinha, tinha ficado um período lá e vim, e ela, criança, fez aquela birra que não queria comer isso, e eu fiquei, não acredito. Eu falei assim, Radassa, tem muitas crianças que dariam tudo para ter isso daqui que você está comendo agora, você não pode jogar fora. Da próxima vez, coloca pouca comida, não desperdiça. E aí, na segunda vez, eu já fui me adaptando a não ser tão rigorosa. Porque minha mãe fala que eu fecho a cara, que eu fico com uma cara feia. É muito difícil, porque você lida com pessoas que não comem nada. E, de repente, você vem e você começa a ver as pessoas desperdiçando, você começa a ver coisas que você fica, gente, não precisava de tanto. Eu costumo dizer que eu acostumei a minha mistura ser ovo. Aí você chega aqui, tem 3, 4 misturas numa mesa para você se alimentar, e você fica, para que tanto assim, gente? É muito difícil. Eu peço muito sempre que o Espírito Santo me segure para que, porque senão a gente acaba ofendendo as pessoas às vezes, né? As pessoas falam assim para mim, nossa, mas você só fala de lá, você só pensa com o pensamento de lá. Mas é que é difícil que as pessoas entendam quem não está lá. Se você não passou, é difícil você entender. Então, eu sempre falo, Espírito Santo, me ajuda a me segurar um pouco e a mostrar para as pessoas que o que você tem é muito perto de quem não tem nada. Então, assim, valoriza mais, desperdiça menos, tentar eles enxergarem esse ponto. Mas é difícil. Eu imagino.
conviver com a falta, conviver com a miséria, e de repente vir numa realidade onde pessoas estão desperdiçando muitas das vezes alimento e fazendo muitas das vezes birra, né? E manha, não quero comer isso, não quero comer aquilo. Administrar isso psicamente não deve ser fácil. Pastor Gesiel, o espaço é seu, meu amigo. Você precisa abrir seu microfone. Deixa eu ver se eu posso te ajudar nisso aqui. Eu acho que você fechou seu microfone, vê aí. Tá fechado ainda, pastor. Aí, abriu. Maravilha. Okay. Então, irmã, a pergunta... Tá me ouvindo bem? Vocês estão me ouvindo? Ok, pastor. Sim. Ok. Eu queria perguntar para a Regiane, interessante porque uma jovem de apenas 24 anos teve que abrir mão, claro, teve no aspecto de aceitar a chamada, né? Dos seus sonhos particulares, da sua faculdade, abriu mão dos seus projetos para cumprir os sonhos e os projetos de Deus. A partir de quando, irmã Regiane, que você sentiu essa forte chamada? Uma vez comentou conosco sobre a questão da sua ida até lá, e chegando lá, Deus falou forte ao seu coração, inclusive parece que teve uma questão do investimento que você havia recebido, parte de alguma coisa, e você acabou investindo tudo lá. Conta um pouquinho desse episódio e desse momento que realmente você sentiu essa chama arder no seu coração e abriu mão dos projetos para cumprir os projetos de Deus na sua vida. Sim, nasceu, a chama queimou muito forte no meu coração quando eu tinha 12 anos. Eu estava fazendo um trabalho para a escola e o professor girou o mapa mundi, colocou o dedo, caiu Moçambique, ele falou assim, olha, o seu trabalho vale nota para você não repetir de ano, eu quero que você fale sobre o continente africano, mas eu quero que você fale muito sobre Moçambique. E quando eu pesquisei, eu me apaixonei pelo povo e eu achei aquilo incrível. Fiz a apresentação do trabalho e aí ele me perguntou, olha, muito legal, mas o que você vai fazer? O que você pode fazer por eles? E naquela época, criança, eu amava a escola dominical. Eu falei assim, eu vou ser professora de escola dominical. E daquele dia em diante, eu sempre falei, eu vou morar na África. Meu pai falava assim, pensa numa faculdade, tem que fazer faculdade, estudar, você tem que ganhar dinheiro, construir sua casa, sua família. Eu falava assim, gente, não, eu vou morar na África. E por um tempo, o pastor, ele falou muito sobre a convicção, né? Eu pensei, eu acho que não é a África, não. Acho que era uma coisa de criança. Eu acabei ficando um tempo não pensando mais nisso, até que alguns anos atrás eu tive um encontro incrível com Deus e ele disse, Rê, vamos viver o que eu tenho para você? Vamos viver o que eu acendi lá aos seus 12 anos de idade? E aí eu falei, Deus, tudo bem, eu vou. E uma coisa muito difícil para mim foi abrir mão da minha casa. Meu pai é falecido e ele deixou uma casa de herança. E aí o meu irmão, ele sempre quis comprar a casa. Eu falei, não, eu não vou, a casa foi meu pai que me deu. Se nada der certo na minha vida, pelo menos eu tenho uma casa. E um dia eu estava trabalhando, o Espírito Santo falou assim, Rê, não existe plano B comigo. Só existe o plano A. E se você quer viver o que eu planejei, tudo que eu sonhei para você, abre mão. E eu entrei em contato com meu irmão, e meu irmão falou assim, Rê, eu quero comprar a sua parte na casa. Vendi a parte da minha casa. E quando eu cheguei, a primeira cidade que eu parei em Moçambique foi em Beira, onde teve um ciclone. Eu me senti em casa. A gente tem aquele choque cultural, né? Mas naquele primeiro momento eu não tive nenhum choque cultural. Eu falei, nossa, parece que eu já passei por aqui, parece que eu já andei. E aí, quando eu vou para Pemba, a cidade atual onde eu moro, o avião pousou. Eu olhei, eu pisei e falei, nossa, eu tô em casa. Eu encontrei o meu lugar. E enquanto eu estive lá, eu fiquei 30 dias para conhecer todos os projetos, para tudo. E Deus falou muito forte ao meu coração em deixar o valor da minha casa lá. E eu falei, Deus, mas como que eu vou voltar depois? Eu preciso de passagem e visto, e é mudança. E Deus falou assim, apenas deixe, não existe plano B. E eu acabei ofertando todo o valor da minha casa, ficou em Moçambique, voltei para o Brasil e Deus preparou tudo. Tudo mesmo, e eu consegui retornar com a graça de Deus. Que maravilha, precisa muita fé e convicção da chamada para isso, como o pastor Nilton bem disse. Essa convicção
convicção, você realmente não teve dúvida, né? E depois de não só os seus projetos de vida, como os seus recursos financeiros que você tinha em herança na obra missionária. Isso é muito maravilhoso. Eu entendo isso, irmão Anderson, Regiane, pastor Newton, os que estão nos assistindo, que eu entendo que esse momento que nós estamos aqui partilhando essas experiências maravilhosas, eu não tenho dúvida que vidas estão sendo impactadas, tocadas. Talvez você que tenha aí uma dúvida, paire alguma dificuldade de tomar uma decisão, eu creio que Deus está, através desses servos do Senhor, que estão empenhados nessa obra tão maravilhosa, não tem como retroceder. Tem que quebrar realmente, destruir as pontes para não precisar voltar mais atrás, não ter como voltar mais, é só para frente. E como bem disse o pastor Newton, Deus cuida, Deus cuida. Nós temos visto isso no dia a dia, se o irmão Anderson me permite, na Sema de Cruz, a Secretaria de Missões, mesmo em meio à pandemia, nós temos sido ajudados por Deus e glória seja o nome do Senhor, porque quando se fala em missões, há um mistério. As coisas acontecem, Deus provê os meios, Deus levanta pessoas da onde você não espera para fazer e para que a sua obra não pereça. Isso é maravilhoso. Pastor Gisel, e é tão interessante, né? O Espírito Santo me toca aqui e imaginar que muitas das vezes aquela oferta missionária que você que está me assistindo, aquela oferta que você dá, que você contribui, hoje você está vendo que é o prato de arroz que uma criança na África vai se alimentar amanhã. E você fala assim, eu estou tão distante, mas ao mesmo tempo você está tão próximo dessa criança, você está tão junto. Saber que essa oferta missionária pode ser um cobertor, que uma criança dessa vai se cobrir do frio, que essa oferta que você dá a missões é o tijolinho que está sendo aquela igreja construída tão longe aí na Argentina. Porque o pastor Newton aqui falou de Ezeiza, mas eu acredito que existem congregações onde eles investem no campo missionário. Eu não sei, pastor, o senhor pode me responder, qual que é a congregação mais longe que o senhor tem da sede que o senhor tem ali em Ezeiza? Atualmente, irmão Anderson, a congregação mais longe está a 1.200 quilômetros, mas já tivemos a 2.100 quilômetros. Então, essa colaboração de vocês ajuda que a gente se mova até lá, e chegando lá tem necessidades. Exato. Hoje, a mais longe está a 1.200, onde justamente nós temos lá uma igreja que funciona também na ajuda social. Nós mantemos lá 30, 40 crianças, um chazinho, um leite, uma polenta, um macarrão, tudo isso com parceria de vocês, a nossa de Chaco. Então nós temos igreja a 1.200, a 1.100, a 800, a 500, para todos os gostos tem igreja aqui. Exato. E é isso que o Espírito Santo me fala. Você não vai muitas das vezes à Argentina, mas a sua ajuda chega. A sua oferta, a sua contribuição chega. Às vezes você não pode ir lá para a África, para Moçambique, você não pode abraçar aquelas crianças, mas a sua ajuda está chegando, está alcançando, elas estão sendo alimentadas por projetos como esse, da missionária Regiane. Então, a minha palavra aqui para vocês é continue. Eu sei que vocês já contribuem, vocês têm o coração aberto. A igreja AD Cruzeiro é uma igreja que tem o coração aberto para missões. E é por isso que ela é abençoada. Então, o nosso pedido para vocês é continue, intensifique isso. Porque além de você estar abençoando vidas, você está abençoando a você mesmo, porque é a nossa extensão, é os nossos irmãos, é a nossa igreja que está lá do outro lado também. Pois não, pastor? Se você me permite, tem entre muitas experiências, nós louvamos a Deus porque, como eu disse, que Deus levanta pessoas e vem da onde você não espera. Poucos meses atrás, nós fomos surpreendidos na congregação com uma irmã, ou melhor, filha de um irmão, de um casal, um irmão e uma irmã que congrega conosco. Ela não está na igreja. Foi criada na igreja, mas casou, se afastou. E através dos seus pais, ela disse, eu quero um carnê missionário. E nós entregamos aquele carnê para o seu pai, para a sua mãe, e todo mês ela tem uma loja, ela é comerciante, numa cidade aqui, bem próxima, aqui, de Cruzeiro, e ela pôde testemunhar, e ela disse, eu vou ser fiel a Deus com esse carnê missionário, e ela dá realmente um valor, ela contribui com um valor significativo mensalmente, e testemunhou pelo seu próprio pai, pela sua própria mãe, que a partir do momento que ela começou a fazer isso,
as vendas delas triplicaram, e ela não quer mais parar, ela só quer aumentar cada vez mais, porque ela viu a bênção de Deus no investimento missionário. Amém. Nós louvamos a Deus que N pessoas, entre outros, é um caso, porque nós entendemos que, pelo menos de 3 formas se faz missões, né? Com os pés daqueles que vão, com os joelhos daqueles que oram, mas com as mãos daqueles que contribuem. Porque se eu não posso ser um pastor Newton na Argentina, não posso ser uma Regiane na África, ou um pastor Guilherme lá na Espanha, ou na Patagônia, ou aonde quer que seja na Alemanha, em outros locais, eu não tenho essa disponibilidade de ir, mas eu posso ser um missionário, sim, mandando um pãozinho, mandando alguma coisa, e com certeza a bênção da irmã Regiane, do pastor Newton, da igreja Ezeis, em Moçambique, é a bênção do irmão, é a sua bênção, é no seu lar, e com certeza é um mistério. Com Deus não se perde, com Deus só se ganha. E pastor Gisel, se eu não me engano, o senhor me corrige se eu estiver errado, a igreja de Cruzeiro, ela abençoa missionários na Argentina, Moçambique, na África, Alemanha, Patagônia, correto? Sim, na Espanha, né? Na Que é o próprio Espanha pastor também. Guilherme, que nós também. Ou seja, E também agora nós ajudávamos um missionário que estava em Tocantins, pastor Douglas Leiroz, mas ele retornou para o seu estado de origem, para o Pará, e lá ele assumiu a Secretaria de Missões do Pará, com vários missionários. Então, atendendo à orientação do nosso pastor Isaac, nós continuamos ajudando aquela obra também lá, que tem vários missionários, inclusive no Ceará, na Amazônia, são pessoas que realmente abdicaram das suas vidas em prol da obra do Senhor, em lugares muito carentes, inclusive. E, como você bem disse, a Secretaria de Missões em Cruzeiro, já em torno de 10 a 12 anos, começando com um projeto desde antes disso, antes de estabelecer como Secretaria de Missões, a Igreja de Cruzeiro já faz missões desde o Paraguai, já há 20 e poucos anos atrás, depois iniciou novamente na Bolívia, e aí foi depois que o pastor Isaac assumiu a igreja, que a secretaria já existia, mas ganhou um novo corpo, uma nova visão missionária, foi agregando outros locais. Nós louvamos a Deus. Como você disse no início dessa live, a Igreja de Cruzeiro tem sido abençoada porque é uma igreja que investe em missões. E Deus tem aberto os céus, de fato, sobre a Igreja de Cruzeiro, em todas as áreas de crescimento, porque é uma igreja com visão missionária. E é uma bênção. Amém. E é um mistério. E, particularmente, Amém. Trabalhar com missões já há 4 anos na Secretaria de Missões, como eu já disse, tem sido um aprendizado e tem sido de um crescimento também da visão missionária muito grande. Tive o privilégio, se não me falha a mente, há 2 anos, pouco atrás, de estar lá com o pastor Newton Ezeiza. Como foram dias impactantes para nós. Eu, o pastor Júlio, estivemos lá conhecendo um trabalho pujante, um trabalho maravilhoso, que também hospeda alunos da EMAD, que ficam ali 30 dias na prática, né, missionária ali, e é uma bênção, de fato, vale a pena. E outra coisa, quando nós vamos ao campo missionário, a nossa visão missionária, ela muda completamente. Tivemos a oportunidade de ir por 2 vezes, pelo menos na Argentina, também na Bolívia por algumas vezes, e de fato a nossa visão missionária muda em ver em loco o que Deus faz no campo missionário. Amém. Gente, infelizmente o nosso tempo passou muito rápido, voou. Nós já estamos chegando aí a quase mais de 1 hora de live, mas eu quero ainda fechar 2 perguntas com vocês antes da gente finalizar e o pastor Newton orar por nós. Pastor Newton, o senhor também está convivendo aí com as mesmas dificuldades do Brasil, então não sei se mais ou menos, mas a questão da pandemia, eu queria saber se o senhor já está podendo frequentar shopping ou não, ou ainda não está tendo condições de frequentar. Eu não sei se os comércios aí estão abertos, se estão fechados, se as igrejas estão abertas. O senhor já está podendo aí abrir a igreja para fazer congresso, a igreja está cheia, o pessoal se abraçando, ou ainda não? Olha, eu gostaria de dizer outra coisa. Mas nós estamos aqui há 84 dias de quarentena. Não tem shopping, só comércio essenciais,
só se pode sair uma vez por semana para ir no mercado ou na farmácia. A situação aqui em Buenos Aires e Grande Buenos Aires é muito precária. A igreja não pode se abrir. Eu até poderia abrir para receber uma pessoa por vez. Porque, como eu disse anteriormente, a cultura evangélica é muito pobre na Argentina. As igrejas estão sofrendo muito. O protocolo que existe é para a igreja católica, a questão de confessão, de uma pessoa para se confessar. Então, nós estamos com os templos fechados aqui há 84 dias na Argentina. Em total, a quarentena é 81, mas Ezeiza começou primeiro quando nós estamos aqui no aeroporto de Ezeiza. Eu estou a 5 minutos, o irmão Gesiel se lembra. Então, sigue chegando passageiros, esse dia chegou 3.000 pessoas que são repatriados, então sigue o vírus circulando. Então, aqui nós estamos há 84 dias, já leva 23.620 casos, recém eu vi essa atualização, 693 mortes. O número é aparentemente pequeno, porque o país ele se ateu a fazer a quarentena, evitando o que aconteceu na Europa. Mas a restrição é muito grande, todas as entradas e saídas da cidade são controladas por 5 ou 10 viaturas da polícia, de 15 a 20 policiais, controlando temperatura, documentação e se as pessoas que podem ou não circular. Os que estão em trabalhos essenciais têm um permisso para poder circular, os demais, todos em casa. Isso para Buenos Aires e Grande Buenos Aires. Algumas províncias estão um pouco mais flexíveis, mas shoppings não, restaurantes não, está muito complicado aqui. Nós estamos totalmente fechados, fazendo o culto só online, e aproveito para felicitá-los por esta live, porque é uma ferramenta que Deus pôs na mão da igreja para esse momento. Exatamente. Eu dizia esses dias que nós estávamos fazendo aqui, o Facebook manda um relatório, né? Em 10 dias, nós chegamos a 12.000 pessoas. Eu não chegaria a isso com os templos abertos. Então é interessante o que Deus está fazendo. Porque se fechou um templo físico, mas se abriu várias congregações em todos os bairros, cidades, e eu disse nesses dias, por aproveitar a questão dessa live missionária, a pressa que Deus tem em levar a sua palavra, a aceleração que tem, porque hoje você escuta em todos os horários, em todos os idiomas e em todos os lugares a palavra de Deus. É cumprimento de que a palavra será pregada em todo o mundo e virá o fim. É tempo da igreja despertar e fazer ainda mais missões, porque Cristo está voltando. E é interessante que aí dançou aqueles que pensavam que seria o fim da igreja. Porque muitas pessoas, muitas mídias noticiaram que agora as igrejas iriam acabar, que as igrejas iriam fechar as portas, porque depois os crentes iriam despertar. Ah, mas Deus é maravilhoso, Deus é lindo demais. Como diz as irmãs do departamento infantil, ele é grandão, porque a igreja cresceu, a palavra se difundiu. Aonde você liga o Facebook é palavra, 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 é live. E assim eu creio que vai continuar. Mesmo depois com a volta da igreja, agora é um caminho sem volta. A igreja entrou no mundo online e nós vamos pregar na igreja e vamos pregar também na internet. Eu creio nisso. Amém. Amém. Regiane, você está no Brasil, né, por causa também da pandemia, você teve que sair lá de Moçambique, da África, você, não sei se você foi obrigado a voltar ou você voltou por precaução, né, porque de repente você ficaria lá sem poder depois voltar. Conta pra gente, já tem uma data para você voltar para a África? Já tem uma data, se Deus quiser. Eu voltei por conta da pandemia, mas também porque ela tem alguns conflitos. Eu estou num país que é muçulmano, um estado bem muçulmano, o estado de Cabo Delgado, e infelizmente eles estavam atacando já faz 3 anos, cidades vizinhas e nunca Pemba. Pemba é a capital do estado, então a gente estava sobre aviso. Vai ter um ataque? Não vai ter um ataque? E aí, conversando com o pastor Isaac, com o presbítero Luizinho, com o meu pastor também, foi aconselhado que eu voltasse. E como teve a pandemia junto, disseram, olha, vem ficar um tempo aqui, renovar as forças também, e logo volta. Então, a minha data de volta está prevista para o dia 11 de agosto. Moçambique ainda está fechado, até dia 30 desse mês. A partir do dia 1º de julho, eles voltam a receber
oremos, né, para que volte os aeroportos a receber as pessoas. Eles liberando, 11 de agosto eu estou voltando, se Deus quiser. Maravilha. E nós estaremos orando por vocês para que Deus possa continuar abençoando e que a igreja continue crescendo. Mas para isso, antes da gente encerrar e antes de eu deixar aqui uma última pergunta, que será a mesma pergunta para os dois. Pastor Gesiel, muitas pessoas assistiram esta live, muitas pessoas nos acompanharam e ainda estão acompanhando. E eu tenho certeza que o coração de muitas pessoas estão ardendo ainda mais para poder contribuir, para poder colaborar. Às vezes a pessoa ela pode dizer assim, olha, eu não tenho R$1.000, eu não tenho 2.000, mas eu tenho aqui R$50, eu tenho R$10, eu tenho R$20, e eu quero que esse dinheiro chegue na mão de uma criança, eu quero que esse dinheiro chegue na Argentina, para poder se construir, para poder pregar o evangelho. Para essas pessoas que estão com o coração ardendo hoje, o que essas pessoas podem fazer para poder contribuir, colaborar, para que elas também sejam um missionário? Então, irmão Anderson e todos que estão nos acompanhando através dessa live, a SEMA de Cruz, a Secretaria da Assembleia de Deus em Cruzeiro, nós temos nas nossas congregações algumas maneiras, vou falar algumas delas que você pode estar enviando a sua contribuição, e essa contribuição específica para a área missionária vai chegar até o seu destino. Cada uma das nossas congregações, nós temos um agente missionário. Inclusive, eu quero aproveitar esse espaço, esse momento, para enviar um abraço para todos os nossos agentes missionários. São 24 agentes missionários, um em cada uma das nossas congregações, bem como os pastores dirigentes que sempre apoiam a obra missionária. Também para o presbítero Márcio Vieira, também o diácono Alberto Fernandes, que nos assessora diretamente na Secretaria de Missões. Você pode estar indo em uma das nossas congregações ou na igreja sede, também para solicitar o seu carnê missionário ou entregar a sua contribuição missionária. Mas também, na impossibilidade de você ir fisicamente, você pode fazer uma transferência também na nossa conta bancária, que certamente está sendo colocado aí na tela para você visualizar, que é no Bradesco, a nossa conta corrente, com apenas um detalhe. Como nós temos somente uma conta da nossa igreja em Cruzeiro, quando você enviar a sua oferta destinações, você coloca o valor com 10 centavos, porque caindo na nossa conta corrente, os nossos tesoureiros, na hora da conciliação das contas ou dos valores, ele sabe que esse valor é diretamente direcionado para a obra missionária. Só como um exemplo, exemplificar, digamos que você vai mandar aí R$1.000 para a obra missionária, você coloca R$1.000,10, que o nosso tesoureiro ele vai destinar esse valor para a Secretaria de Missões. Repetindo, por que, pastor Gesiel? Porque essa conta é uma conta única, todos os valores caem lá, dízimo, ofertas para área social, para o caixa da igreja. Então, para especificar que esse valor seu é para a área missionária, você coloca lá, então, 10 centavos. R$100 e 10 centavos. R$50 mais 10 centavos. Ou R$1.000, ou R$10.000 e 10 centavos. Esse valor, nós estaremos já orientando os nossos tesoureiros e sabe que será destinado para a obra missionária. Para a irmã Regiane, lá em Moçambique, para as crianças, para o pastor Nilton, lá no campo de Ezeiza, para auxiliar missionários que ele tem. Também para a Patagônia, para a Secretaria de Missões lá do Pará, vai para a Amazônia, vários locais que eles distribuem também, enfim, para a Alemanha, para a Espanha, nós estaremos distribuindo esses valores para a obra missionária. E repetindo, se você desejar também, falar diretamente conosco no telefone DDD 12 3144 2828, ramal 25. Você fala diretamente comigo, ou com o Márcio, ou com o Alberto, e nós podemos dirimir as suas dúvidas com relação à área missionária. E se preferir ainda conhecer um pouco melhor, você poderá acessar a nossa página no Facebook, SEMA de Cruz. Lá no Facebook você vai conhecer um pouquinho melhor os nossos trabalhos, as fotos, os vídeos que estão lá. Acesse lá e conheça um pouco mais, ou ligue para nós, ou procure um dos nossos agentes missionários nas congregações ou na nossa igreja sede. Se você me permite ainda, Anderson, já que nós estamos falando muito sobre tecnologia,
Se você que está nos assistindo ainda não baixou o seu aplicativo AD Cruzeiro, baixe o seu aplicativo AD Cruzeiro, porque lá você vai ter também o acesso lá de todos os endereços das nossas igrejas, das nossas congregações, com os respectivos dirigentes, e de repente, perto da sua casa, nós temos uma congregação. Você pode se dirigir até lá, chegando lá para o dirigente, o proagente missionário, olha, eu tenho aqui algo para missões, e certamente você vai ser muito bem atendido, recepcionado, e vai ser uma benção, ok? Amém, pastor. Muito obrigado. Pastor Nilton, para encerrarmos, então, eu quero que você deixe o seu conselho pastoral, para todos aqueles, não que têm dúvida, mas para aqueles que têm certeza do seu chamado, para aqueles que querem fazer missões na Argentina, no Uruguai, na Espanha, fazer missões pelo Brasil afora, romper fronteiras. Qual o seu conselho para esses que estão com o coração ardendo agora, e assim como o senhor teve um dia essa certeza, essas pessoas que estão com certeza do seu chamado? Amém. A minha avó dizia que se o conselho fosse bom, não seria dado, seria vendido. Mas eu creio que nesse aspecto conta e vai ser interessante. Eu quero deixar aqui o meu aporte, meu conselho a você, irmão, a você, matrimônio, a você, jovem, que Deus lhe chamou e que Deus tem algo na sua vida. A primeira coisa que você deve fazer é orar para que Deus confirme. Já hemos dito e reiterado que a convicção é necessária. A segunda coisa é preparação. Prepare-se aprendendo o idioma da onde Deus está lhe dirigindo, conhecendo um pouquinho da cultura. Se você pode, faça o curso da EMAD, fale com o seu pastor. Hoje a EMAD lançou também o curso de distância, pode ser feito online. Então você pode ali fazer o curso ou presencial ou então online. E terceiro, e não menor, disposição. Fale com o seu líder, fale com o seu pastor, comece a trabalhar em qualquer que seja a área que o seu pastor o dispuser para fazer. Porque tem gente que pensa que fazer missão é só pregar, é só evangelizar. Não, missão é servir. Então comece já fazendo missões na sua igreja, porque o mandato é começar por Jerusalém, pela casa. Comece aí servindo, seja na porta, seja limpando os sanitários, seja recolhendo ali aquele papel que está no piso, limpando o pátio. Comece a servir, porque missão é servir. E eu quero concluir lendo aqui Eclesiastes, capítulo 11, versículo 6. Pela manhã, semeia a tua semente, e à tarde, não deixe repousar a tua mão. Eu entendo que manhã é o tempo oportuno. Eu entendo que tarde é o tempo que vivemos hoje, pandemia, crise. Mas tanto pela manhã como pela tarde, semeia. Deus vai honrar a tua fé. A semente vai produzir porque é Ele quem dá crescimento. A gente semeia, outro rega, outro vai e corta as pontinhas, faz a podagem, aí crescimento, só Deus quem dá. E Deus quer te utilizar para isso. E eu posso testificar disso, pastor Nilton, porque eu sou um pouco mais novo do que o senhor, mas fomos da mesma igreja, tocamos na mesma banda ali do Jardim Nova Europa, a mesma banda que o senhor tocou, eu lembro do trompete que o senhor tocava, a mesma banda eu participei, eu toquei, e ver o que Deus fez na sua vida, os milagres que Deus realizou através da sua vida, e ver aonde o senhor chegou, realmente a gente alegra isso alegra o nosso coração, e é muito bom ver Deus trabalhando dessa forma. Regiane, agora é você. Sabe aquela menina que assistiu a gente e morre de vontade de ir na África, abraçar também aquelas crianças, cuidar dessas crianças, pregar o evangelho para essas crianças, ver essas crianças aceitando a Jesus como seu salvador? Porque eu sei, né? Eu não tenho, eu confesso. Esse chamado para a África eu não tenho. Né? Mas existem muitas pessoas que têm vontade. O meu chamado é ajudar, é contribuir. Mas eu quero que você deixe um recado, uma palavra de incentivo, uma palavra de Deus para essa menina, para esse rapaz que sonha pisar nos lugares onde você pisa. Bom, eu faço minhas as palavras do pastor Nilton, esses 3 pontos que ele disse, que é crucial. E também digo que às vezes a gente fica muito preocupado, né? Eu vou fazer missões, Deus vai me mandar para tal país, para tal lugar, mas o recurso? Eu aprendi nesses últimos anos que o recurso ele sempre vai seguir o propósito.
Então, não se preocupe, se você decidiu viver esse propósito, decidiu viver para Cristo, nada nunca vai faltar. Eu aprendi muito que aquilo que eu não tenho naquele momento, eu não preciso. Deus sempre vai suprir as nossas necessidades. E eu queria deixar, para quem estiver nos vendo, Isaías 26, 3, que diz: Tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Confie para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor, é a rocha eterna. Que todos que queiram estar em missões, que comecem na sua igreja, na sua cidade, na sua família, qualquer pessoa sempre vai ser um campo missionário. E que você fique firme na convicção de naquilo que Deus te chamou. Às vezes as circunstâncias vão dizer que não é para você ir. Muitas pessoas disseram que não era para mim ir. Muitas pessoas desacreditaram que eu iria. E com a graça de Deus eu mantive firme no propósito que Deus colocou no meu coração, o propósito para qual eu nasci. Fui, estou lá, vim agora, mas já vou retornar. Então se mantém firme nos propósitos de Deus. E lembre-se, o recurso, ele sempre segue o propósito. Amém. Então, o recado de Deus para você que está aqui nos assistindo nessa live é esse. Se você não pode ir, contribua. Se você não pode contribuir, ore. Olha, eu posso os dois, eu posso contribuir e eu posso orar. Sabe por quê? Tanto a Regiane quanto o pastor Newton, eles precisam estar cobertos pelas nossas orações. São as nossas orações que irão sustentá-los, que irá dar força, que vai revigorar a alma e a vida desses dois. Então, o maior presente que nós podemos dar a esses dois é a nossa gratidão e também a nossa oração. E pode ter certeza, viu? Vocês já eram cobertos pela oração aqui da Igreja de Cruzeiro. E depois dessa live, vocês serão muito mais. Deus está com vocês, Amém. Deus está em cada um dos projetos de vocês. Contem com a nossa força, com a nossa oração, com a nossa colaboração. E com certeza é só o começo ainda de muito do que Deus vai fazer na vida de vocês. E daqui a pouco, a Argentina, pastor Newton, vai ficar pequena. O senhor vai para o Uruguai, vai para a Espanha, vai para todos os países vizinhos aí, porque a gente pode ver Deus na sua vida, trabalhando na vida de vocês dois. Muito obrigado pelo tempo que vocês dedicaram para essa live. Muito obrigado, pastor Gesiel, por abrir esse espaço. Amém. Eu quero agradecer também a Deus pela vida do pastor Isaac mais uma vez e também por toda a diretoria do Campo de Cruzeiro. Tudo isso só é possível porque vocês acreditam em missões. Eu quero agradecer a todas as pessoas que ficaram com a gente aqui ligadinho desde o início, todas as mensagens, vocês receberam muitos abraços, vocês receberam aqui muitos cumprimentos, tá? Então depois vocês entram lá, vê os comentários, e eu queria finalizar de uma maneira especial, queria que o pastor Newton finalizasse essa live, orando pela vida, né, de todos nós, principalmente por todos aqueles que estão sofrendo por essa pandemia. Não adianta nós fecharmos os olhos, tem irmãos nossos que estão chorando os seus mortos, que estão contaminados, talvez hoje está aí, tanto na Argentina, quanto na África, quanto no Brasil, internados, né, sofrendo por causa desse vírus. Então, pastor Newton, ore pelas famílias, ore por cada um daqueles que acompanharam esta live, porque nós sabemos que a oração de um justo pode muito em seu efeito. Pois não, pastor Gisele? Antes do pastor Newton orar, você me permite apenas ler um verso aqui? Com certeza, o senhor ia fazer em... no final do pastor Newton, mas pode aproveitar e fazer agora. Ok. Aí depois ele já ora e a gente já encerra, né? Mateus 28. Mateus 28 e 19. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu entendo que a vitória dos nossos missionários da igreja, pastor Newton lá em Ezeiza, irmã Regiane lá em Moçambique, todos os demais missionários da Igreja de Cristo, é essa presença do Senhor conosco até o fim. Por isso que a obra avança, por isso que a obra cresce, por isso que a obra se desenvolve, porque primeiro atendendo o chamado e cumprindo o ID, e depois ele se responsabiliza com a sua presença. É a sua presença que nos faz vencer, é a sua presença que nos faz vencedores. Eu quero também aqui, se você me permite, deixar a minha palavra de gratidão a Deus, gratidão ao pastor Isaac também por nos permitir trabalhar nessa área tão empolgante para as nossas vidas espirituais. E ao pastor Newton, à irmã Regiane, missionária Regiane,
por poder fazer parte também desta obra, nós poder estarmos partilhando esses momentos tão felizes na presença do Senhor, que isso enriquece a nossa alma e nos faz crescer cada dia mais. Em nome do pastor Isaac, toda a diretoria em Cruzeiro, nós queremos agradecer você, Anderson, por esse trabalho tão magnífico aí na área da comunicação e também a presença e a disponibilidade da missionária Regiane, do pastor Nilton também, como já foi dito, com toda a sua agenda e atribuições, que Deus os recompense. Vocês estão aí no campo missionário, nós estamos aqui do outro lado, segurando a corda. Vamos junto, conte conosco sempre em nome de Jesus. É isso aí, gente. Vocês são o top das galáxias, vocês sabem disso, né? Muito obrigado mesmo, de coração. Pastor Nilton, ore por nós. Amém. Quero também agradecer uma vez mais pastor Isaac, toda a família, pastor Gisiel, toda a família representando a direção de missões, todos os irmãos que colaboram conosco, irmão Anderson por esse convite, irmã Regiane por compartilhar esta live contigo e com os irmãos, a toda a audiência. E dizer a ti, irmão Anderson, que nós já estamos no Uruguai. Nós já entramos, temos uma congregação no Uruguai, que se chama Paysandu. Lá estamos já com um grupinho de 8 a 10 irmãos. O Paraguai é muito duro também, mais que a Argentina. Mas a Assembleia de Deus já está ali, para a glória de Deus. Amém. E você dizia que desde pequenininho, né, você me conhece, ou eu te conheço desde pequeno, melhor dito. E eu me lembrei agora de Eclesiastes capítulo 11, versículo 1. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias você o achará. E a minha mãe, a irmã Iraci Strobel, que é casada com o pastor Eloy, deve estar ali em Campinas acompanhando a gente também, um beijo para eles. Ela me dava ali uma moedinha para comprar pipoquinha, um chiclete depois do culto. Mas tinha oferta missionária, eu deixava do chiclete pipoquinha para pôr a minha oferta na missão. E naquela época, olha que coisa interessante, pastor Gisiel, Anderson, irmã Regiane e audiência. A igreja de Campinas, ela mantinha a igreja de Ezeiza. O nosso primeiro missionário foi a irmã Elza, depois o pastor Valdomiro para Ezeiza. E a minha ofertinha vinha para Ezeiza, as minhas moedinhas. E quando o pastor me convidou para assumir Ezeiza, eu me lembrei de lançar o meu pão sobre as águas. A minha pipoca e meu chiclete chegou primeiro que eu. Hoje estou aqui desfrutando das bênçãos do Senhor. Olha como Deus trabalha. E hoje pode comer pipoquinha, não é verdade? Hoje pode comer pipoquinha. Hoje não tem onde vender, que está fechado, mas quando abrir... Amém. Muito Pastor, obrigado. Antes de senhor orar rapidinho, eu queria que a Regiane também deixasse as suas considerações finais. Ó, parece debate, né? Considerações finais. Mas deixe as suas palavras aí de carinho, de gratidão. Bom, sou muito grata ao pastor Isaac e a toda a igreja. A primeira vez que eu fui conversar com ele, fui muito bem recebida. Pela igreja também, fui muito bem recebida. Toda vez que eu venho, sou muito bem recebida. Que Deus possa abençoar mais e mais a vida de cada um de vocês. Eu fico um pouco com vergonha de fazer uma live, mas foi muito bom estar com vocês. Conhecer o pastor Nilton e o projeto dele também na Argentina. É sempre bom a gente fazer conexões. Que Deus possa abençoar a vida de vocês grandiosamente. Amém. Muito obrigado. Pastor Nilton, ore por nós, então. Muito bem. Que Deus abençoe todos vocês. Vamos orar. Senhor, meu Deus e Pai, é no nome maravilhoso e poderoso de Jesus Cristo, teu Filho amado, ao qual o Senhor o enviou para ser o nosso Salvador, e hoje é o nosso Senhor e o nosso pastor, e nada nos faltará. Obrigado por participar desta live. Obrigado pela vida, o chamado e o ministério que o Senhor deu ao pastor Isaac Strobel, a sua família, pastor Gesiel, irmão Anderson, também a irmã Regiane, e toda a igreja que participou conosco, aqueles que ainda seguramente vão ver este vídeo e que possa o Senhor tocar os corações. Eu te peço ao Senhor, nesse momento de pandemia, que esteja visitando todos os teus filhos sobre a face da terra, porque é um mal que ha assolado toda a terra. Existem famílias enlutadas, famílias preocupadas, algumas que estão com seus entes queridos enfermos, internados, e o Senhor é aquele que pode trazer a paz, a saúde e a provisão também, porque a área econômica foi afetada. Meu Deus, é no nome de Jesus que eu te peço. Visita agora os lares, porque eu creio que é um tempo
em que nós veremos a tua mão estendida, tal qual Elias foi alimentado com pão e carne pelo corvo, tal qual o Senhor multiplicou a farinha e o azeite na panela da viúva. É o tempo do milagre, é o tempo da manifestação da tua glória. Eu creio e ministro sobre a vida do teu povo, todos quantos estão nos assistindo nesta hora, que a tua mão poderosa se manifeste, que o céu se abra e que este tempo de milagres comece a estabelecer-se a hora para a glória, o louvor e a adoração de Jesus Cristo, Senhor. Eu te louvo, eu te agradeço e eu peço as bênçãos dos céus sobre a vida do seu povo, hoje e sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Pastor Nilton, quando o senhor puder abraçar os irmãos, leve o nosso abraço aí aos irmãos, mas diga que Pelé foi melhor, tá? Não esquece de dar esse recado. E, Regiane, se você puder abraçar aquelas crianças, leve também o nosso abraço, tá? É lindo o trabalho que vocês desenvolvem, é lindo o trabalho que o pastor Lindo desenvolve, e a gente vai continuar fortalecendo vocês em oração, pode contar com isso, tá bom? Amém. Nosso vice-presidente, secretário da Semana de Cruz, muito obrigado, pastor Gisel, mais uma vez, que Deus abençoe a sua família, e quem sabe, né, até a próxima live missionária, parte 2. Amém. Obrigado, Anderson. Tchau, gente, obrigado, Deus abençoe Nilton. vocês. Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau, obrigado, pessoal, todo mundo que acompanhou, Deus abençoe cada um de vocês, muito obrigado, até a próxima live, ó, quarta-feira, já vamos fazer a propaganda, né, gente, deixa eu aproveitar aqui, antes de encerrar, quarta-feira, às 21h30, uma live muito especial, nós vamos falar sobre a epidemia oculta, tá? Vai ser uma live especial com o pastor Israel Marcelino, ele vai falar conosco direto lá dos Estados Unidos, ele vai trazer aqui, vocês sabem que é especialista no campo da mente, ele vai falar sobre a epidemia oculta, o coronavírus da alma, e que, segundo ele, está matando mais do que o vírus coronavírus aí físico, tá bom? Então, acompanhe conosco aqui, logo depois do culto online, às 21h30, só vai dar tempo de você aí beber uma água rápida e voltar para assistir a live junto com o pastor Israel Marcelino. Espero todos vocês, que Deus vos abençoe. Agora eu vou me despedir de verdade. Tchau, gente. Deus abençoe. Deus abençoe. Tchau. Deus abençoe.